Podcasts Festures, conectando pessoas ao futuro. E para mais um tema agora, vamos conversar com as nossas queridas convidadas. Temos duas mulheres que estão aqui para falar do papel feminino nas operações. A Ana Carolina, que é presidente da ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, e também a Kátia de Mello, que é gerente comercial da Giordani Turismo. Duas mulheres que estão à frente de operações, e o tema nosso é a evolução da mulher no turismo, caminhos de empoderamento e transformação. E a gente quer justamente explorar, né, essa evolução, destacar como as viajantes, a mulher turista, mas também aqui que está na frente da operação ou está executando aquela operação, né? A gente conversava aqui antes do nosso começo aqui, né, desse podcast, dando as boas-vindas para a Ana Carolina. Seja bem-vinda, Ana Carolina, ao nosso convívio aqui, ao nosso bate-papo. Kátia de Mello também, seja bem-vinda. Muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse bate-papo. Falando justamente isso, porque eu falando da questão que ainda tem um machismo institucional, né? Existe um machismo institucional. A gente diz que não é machista, mas age como tal. Então, não mudou muita coisa em muitas operações, né? Mas a Ana Carolina diz que existe uma outra situação, que eles colocam a mulher lá, né, no cargo, às vezes, ou dão oportunidade para que a mulher esteja lá, né, ou como a gestora, ou mesmo executando determinadas tarefas, mas só pro forma, né? Não existe ali efetivamente um respeito àquela figura que deve ocupar o seu espaço, né, de forma autêntica e valorizada. É exatamente isso. Bom dia a todos, muitíssimo obrigada pelo convite. É um prazer, Carla, estar aqui com Ana você. Carolina. Né? Na verdade, vai em outro horário, mas vamos dar bom dia também. Tudo certo. Não, tá ótimo. O que a gente percebe especificamente no turismo, que é o assunto que a gente tem, né? O turismo, ele é feito de pessoas, não é feito de máquinas. A gente precisa das pessoas para que tudo ocorra muito bem durante aquela viagem do turista ou da turista, que é o caso que nós estamos falando, né? Então, nós temos a agência de viagem que prepara aquela viagem toda para o turista, e aí vai a hotelaria, vai a agência de viagem que faz a passagem, que faz o passeio, e na outra ponta tem uma outra turma do turismo que a gente chama do receptivo, que vai receber você na outra ponta também com muito carinho, com muita competência, para que toda aquela viagem ela seja muito bem feita. E o que a gente percebe isso hoje já há bastante tempo, no turismo especificamente, a gente vê que a grande maioria são feitas de mulheres, as mulheres que estão à frente de toda essa cadeia, de todas essas empresas que são envolvidas, agências de viagem, muitos hotéis também, aí você inclui restaurante, você inclui museus, você inclui, enfim, toda essa cadeia a gente percebe que são dirigidas, estão à frente, são caprichadas, que a mulher tem aquele olhar mais carinhoso, mais específico, faz a coisa com muito mais atenção, não que os homens não façam, a gente não coisa disso, mas tem aquele olhar, né, mais voltado. É diferenciado. Né? É diferenciado, né? Então a gente percebe que isso... A mulher tem um papel que o homem não exerce, que é o papel de ser mãe, né? E a gente acaba sendo mãe também dos nossos clientes, não é isso, cara? Muito, de ter um cuidado com o filho, né? E isso é levado também para a mulher sai do campo da objetividade, ela vai para o campo das emoções, dos detalhes, né? Então isso contribui muito para a parte do turismo, dos detalhes, do encantamento, trazer a beleza para a parte da entrega, da experiência, seja na hotelaria, seja em atrativos. Então, eu acredito que a mulher contribui muito com essa essência dela, dos detalhes, né? Pois é, indo ao encontro desse viés, desse olhar diferenciado da mulher, porque realmente a mulher ela tem uma outra percepção, né? E ela envolve o sentimento, coisa que o homem às vezes não consegue. Age racionalmente e às vezes, por sermos racionais, a gente acaba não tendo a percepção sensitiva, emocional, né, daquela situação.
né? Exatamente. E esse olhar de vocês muda o próprio destino, não é verdade? Porque, como vocês falaram, né, exemplos de mulheres que estão à frente de operações e que aquilo funciona. Que o turismo ele é extremamente personalizado, né? Por mais que você diga assim, que vou comprar um pacote e vai aquele pacotão, assim, mesmo no pacote, que é aquelas viagens prontas, que você chega numa agência e já está lá a passagem, hospedagem, naquela viagem assim, existe a personalização, existe o tratamento. Então, a mulher, ela tem... quando você faz esse pacote, e aí você me corrige, Carla, se eu tiver... você acaba tratando todo mundo igual. E lá naquele grupo não tem essas pessoas iguais. Tem um idoso com uma certa dificuldade, tem uma pessoa que tem alguma mobilidade reduzida, tem uma pessoa que é mais angustiada, mais ansiosa e precisa de tratamentos diferenciados. E a mulher, ela percebe isso e acaba acolhendo cada pessoa. Então, eu tenho cuidado com aquele idoso, ele vai precisar que eu pare um carro um pouco mais próximo da onde ele vai descer, vai precisar que eu ajude. Então, tem toda isso que as mulheres têm feito essa diferença nesse atendimento do turista no seu total, né? Porque se a gente for falar aqui, especificar, a gente vai aqui até amanhã, que, né, o turismo é imenso. Eu acho que tem essa sensibilidade de percepção para entregar uma experiência adequada com o perfil e com a necessidade de cada um dentro da viagem, né? Uma percepção de tipo, o que é necessário para atender bem, né? De acordo com o perfil, seja mobilidade, seja idoso, seja um casal com filhos, até assim, não só no atendimento, mas até antevendo isso. Acho que a gente traz para o turismo também uma contribuição de estar muito conectado e antenado com necessidades que talvez não estão ali na porta do atendimento ainda, mas que a gente está preocupado em como atender bem, em como trazer uma melhoria, um acolhimento para o até turista. Mesmo assim, por exemplo, mulheres viajando, nós precisamos ter um tratamento diferenciado, claro, né? E a agência de viagem, ela tem essa percepção e esse é o nosso papel de consultoria. Quando uma pessoa chega numa agência, a gente tem que entender o que ela quer. Ela gosta de montanhas, ela quer praia, ela... serra, frio, um hotel, assim, só para aquele hotel que, não, só vou dormir, um bom banheiro, ou não, eu quero um resort, eu quero um hotel de luxo. Então, a gente tem que entender o cliente, conhecer, para poder a gente ofertar, porque senão o cliente vai para aquele lugar maravilhoso, mas a experiência dele não foi boa, porque eu não percebi o que ele queria. O quanto é importante do agente e também da própria agência, né? De proporcionar isso para o viajante, para o cliente. Um outro aspecto também que a gente tem que levar em conta é o destino estar preparado para receber as mulheres. Porque hoje a gente sabe que são poucos os lugares em que as pessoas podem dizer assim, uma mulher especialmente, ou de qualquer outro gênero, vamos colocar, né? Sim, claro. Que ela se sente segura. Segura. Eu vou para aquele destino, eu sei que eu posso andar sozinha lá e serei respeitado. Eu sei que tem lugares que isso não é possível, né? No próprio destino. Mas pelo menos naquele roteiro onde ela vai estar, que exista essa possibilidade. Como é que o destino pode trabalhar nesse aspecto para dar segurança e uma boa experiência para as mulheres, né? Para qualquer ser humano, mas falando nesse caso. Eu acredito que cada vez mais é importante olhar para isso, né? Porque nós somos protagonistas das nossas vidas, né? Multitarefas enquanto mulheres, né? Da nossa casa, do trabalho. Então, a gente assume diversas atividades e, com certeza, fazer turismo faz parte da essência da mulher também. Então, é importante que o destino se prepare para entender que nós fizemos escolhas, que nós somos, né, decididas, trazer segurança, porque muitas vezes não quer dizer que a gente precise viajar com família, com grupos de amigos, a gente pode viajar sozinha, né? Nós comentamos um pouquinho antes da possibilidade, hoje nós estamos na Serra, eu sou de Bento Gonçalves, uma região enoturística, de poder sentar no restaurante, escolher o meu vinho, né? E poder o garçom vir servir e eu
ter o poder de decidir se o vinho está bom ou não. Então, preparar o turismo para essa mulher empoderada, para essa mulher que toma as decisões dela, que ela faz as suas escolhas do destino, né? Do que ela quer conhecer. E que não tem limite. Vai fazer turismo de aventura? Vai fazer turismo de aventura. Tem mulheres que gostam muito da adrenalina. Sim. Vai fazer um enoturismo? Sim. A gente não tem limites para o que nós queremos vivenciar como mulheres, né? Existem diferentes perfis. E falando, quando você iniciou da questão do costume, da cultura, né? O que acontece? No passado, óbvio que quem foi treinado, por exemplo, para garçom, olha, você primeiramente serve as mulheres, depois os homens, mas na hora de levar o vinho, entregue para o cavalheiro, a conta entregue para o cavalheiro, né? Então, essas percepções que são etiquetas que foram durante muito tempo cumpridas, que não tem nada de errado, eu acho que é cada tempo na sua época e cada época no seu tempo, né? Então, hoje, o que acontece? Gostei dessa frase. Cada tempo na sua época e cada época no seu tempo. Né? Então, a gente... Funcionou, era isso e tá, ok, agora o que nós estamos mudando? Então, tá, quando eu tô com uma outra pessoa, um amigo, um marido, um filho, um namorado, enfim, não importa, a conta tem que ir para ele? Não, para quem que eu entrego a conta? Para mim. Para quem que eu entrego a conta? Para ele. Pronto, nós aquele grupo de amigos, aquele casal é que decide, né? Então, são essas percepções que aí, falando da mulher, quando a mulher tem um restaurante, por exemplo, ela percebe isso muito rápido e treina mais rápido os seus funcionários, seus empregados, para mudar essa cultura. E a questão da viagem, infelizmente, no nosso mundo, porque não é no nosso país, eu falo, pessoas dizem assim, o Brasil é um país perigoso. Gente, o Brasil é um país maravilhoso. A gente vai falar sobre isso também. Né? O quanto o Brasil tem a mostrar de coisas boas. Temos muitas mazelas, né? Mas a gente... Não, tem que melhorar? Nossa, tem que melhorar muito. Mas se a gente comparar o nosso país com outros países em que as mulheres não podem nem mostrar o rosto, jamais pode sair na rua sem a companhia de um homem, que ela tem que andar atrás e que ela pode ser atacada e risco de morte porque esqueceu de botar o véu, porque tirou, porque sei lá o quê. Então, por exemplo, se eu não for numa agência de viagem que ela vai me dizer, olha, se você quer para esse país, aí a agência ela tem te dizer e tal, e eu não estou sabendo, não me falaram nada, eu saio num país desse livre para comprar um remedinho só para atravessar a rua e eu vou ser morta. Não, e não só as mulheres, você sabe a relação do LGBT, de negros, então assim, é muito complexo determinados países. É verdade. Mas existe, por exemplo, aí o pessoal fala da Europa, e a Europa tá evoluída. Gente, a Europa é extremamente machista. Muito machista. Né? Todo mundo sabe disso. Toda essa etiqueta que no Brasil existia, que hoje a gente está vendo essa transformação, na Europa ainda é muito forte. Então, você viajar sozinha em determinados países é bem complicado. E a gente tem que alertar o nosso viajante e nós temos que tentar, sei lá o quê. Pois é, quais são os melhores destinos para as mulheres hoje? Vamos falar de quem viaja. E aí, Carlinhos? A Kátia. Vamos colocar o Brasil... Desculpa, eu vou falar. Vamos colocar o Brasil em primeiro lugar, né? Eu também. Brasil em primeiro lugar. Brasil em primeiro lugar. Com certeza. Porque o Brasil é um país multicultural, né? Multicultural. E ele tem uma mistura de etnias e de nacionalidades fantástica. Eu não sei se existe um país com tanta mistura como tem o Brasil. Acho que isso nos faz um país diferenciado. Perfeito, né? Kátia, é isso mesmo, único. Pois justamente, assim, eu gostaria de entrar nesse ponto, porque, infelizmente, a gente viveu um momento do movimento feminista, que eu até não gosto muito do sentido, às vezes, que se dá esse movimento, não que ele não seja importante, que a mulher tinha que disputar com o homem, competir. E teve, infelizmente, né, mulheres que achavam que tinha que entrar nessa luta corporal com o homem, digamos assim, da força. Quando a gente sabe que é o contrário, né? É o contrário. A mulher vence muito mais pela sensibilidade, pela sua percepção feminina, do que tentar fazer o que a gente faz, né? E pela força a gente não vence, não pela adianta, força né? a gente não vence. Olha os exemplos. Quem é que faz guerra? Quem é que manda jovens para a guerra? A mãe manda um filho para a guerra? Nunca.
Mas quem que cuida das pessoas que estão feridas na guerra? Quem é que cuida? Exatamente. Né? Quem que acolhe, quem que acolhe, quem que protege, quem que dá aquele afago, né? Quem que não substitui, porque é insubstituível, mas quem dá aquele carinho que aquele soldado precisa, que só a mãe poderia dar. Exatamente. Abraço, né? Aquele abraço. A demonstração do sentimento, de acolher, de abraçar. De se né? Porque o comandante dele vai dizer assim, cara, levanta daí, tá sentindo dor? Força. Né? Seja homem. Isso. Até não chora, né? Exatamente. Mas é justamente isso. Nesse sentido, como a mulher pode colaborar nos ambientes mais inclusivos, entendeu? Porque a mulher tem de justamente fazer com aquele ambiente que às vezes tem uma liderança mais impositiva por ser machista, né? E a mulher colabora, né? Mas também a gente tem essa dificuldade, às vezes, até da mulher ocupar esse lugar, né? Eu estava conversando da gestão da liderança. Eu estava conversando com a Kátia, assim, que a falta. As mulheres, elas estão em todos os lugares. E tem aquele velho ditado, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não por trás, né? Tem que ser ao lado. E não é por trás no sentido do casamento. Sim. Isso aí também por trás no sentido, quando você vê uma empresa bem-sucedida, você pode buscar. Que tem mulheres. Que tem mulher lá. Agora, elas precisam ocupar o cargo de liderança, elas precisam ocupar o cargo de gestão. E isso a gente percebe que há um encolhimento, um acanhamento. O que você me ajuda, Kátia, com a palavra assim? O que elas não se candidatam, não constrangimento. Não, eu acho que não. Tipo assim, eu tô bem aqui, porque a mulher ela não tem muito essa. Eu quero, né? Não, eu tô bem aqui, né? Sou eu que faço, sou eu que decido, né? Uma comodidade. E uma comodidade. E aí, quando a gente, por exemplo, vai para uma coisa. Uma abertura de uma feira ou de uma apresentação, geralmente a gente convida a entidade, e a entidade, quem está à frente é um homem. E para essa entidade ser prestigiada, quem tem que ir é o presidente. Aí, cadê a presidente? Onde que ela está? Né? Aí você vai ver, por exemplo, nosso país, nós tivemos quantas presidentes mulheres? Né? Como que está o nosso ministério do governo federal, seja qualquer um, ou esse, o anterior, ou para trás, sim, ou para frente. Como as gestões, né, estão sendo governadoras, prefeitas. Ainda tem campos que não são tão... Né? As entidades de classe. Né? Quantas entidades de classe são lideradas por mulheres? Né? Então, a gente precisa que a mulher assuma, porque não é justo, por exemplo, o homem ser presidente e ele ter que abrir mão de estar à frente ali naquele cargo, porque é bacana a gente indicar uma mulher. É um pouco assim que, se ele é o presidente, é ele que tem que estar lá sentado. Sim, é isso? Sim. Méritos, né? Que nem a gente conversou, méritos. Se é ele que tem que estar lá sentado e responder. Mas se é uma mulher, que ela esteja à frente, né, da entidade, do cargo da empresa, né, e assuma de fato. E talvez isso que você falou, Ana Carolina, da dificuldade da mulher ocupar o espaço, também porque existe muito o preconceito ainda, né, e por ter uma mulher liderando homens, né, e a mulher pode se sentir, quando eu falei constrangimento, de estar ali à frente de um cargo que lhe foi dado, e de estar ali, às vezes, tendo que se impor a homens que não aceitam, né? Sim. O meu sentimento é que a mulher precisa provar constantemente isso que eu ia falar. O seu valor, o seu conhecimento, como se precisasse validar sempre a sua competência. Usar até a palavra competência, se validar. Então, a mulher precisa estar muito bem, porque ela não pode se deixar abater, até porque vai surgir comentários, ela precisa estar constantemente fazendo essa validação de que ela deve ocupar aquele cargo. O que eu acredito que seja um pouco diferente pro homem, né? O homem, ele já vem, ele assume, ele tá lá, então ele já é reconhecido. Ele, inclusive, foi preparado para isso, né? Foi preparado. A própria educação, a gente estava conversando anteriormente aqui com o vice-ministro do Turismo da República Dominicana, o senhor Roberto
que esteve conosco aqui, do Roberto Henriques, e também com a Fanny, da UNAV, justamente isso, né? Começa pela educação, né? Porque eu acho que a nossa educação, ela precisa mudar um pouco o modelo educacional, né? de valorização do próprio ser humano, não é verdade? E de formação, especialmente dos caracteres morais, né? Porque hoje se dá muito valor à inteligência, que é importante, mas se não for um bom ser humano, provavelmente não será um bom gestor, né? Sim. Não é verdade? Com certeza. E isso passa justamente pela valorização do ser humano, seja ele de que gênero for. Sim, o mundo foi se transformando, nós fomos ganhando os espaços, né? Mas a educação, ela não acompanhou. Por isso que a gente até, acho que foi muito importante o exemplo que tu citou anteriormente do garçom, por exemplo. Então, não acompanhou a forma como as coisas foram evoluindo. Ele foi treinado e foi educado para agir daquela forma no atendimento. E ele tá atendendo bem, né? E ele tá atendendo bem, só que agora mudou. Não é só para o homem a entrega da conta, por exemplo, sabe? Então, não acompanhou a evolução, os espaços que nós ganhamos, né? Que a gente conquistou ao longo do tempo. E isso tudo influi também no destino, porque nós estamos falando da preservação, da sustentabilidade do ambiente, da cultura, não é verdade? Do próprio negócio, né? E se a gente estava comentando, o seu Roberto deu o exemplo que a República Dominicana, ela durante a pandemia teve que fazer uma série de mudanças, inclusive eles mantiveram os trabalhadores, especialmente no setor turístico, trabalhando. Eles abriram a República Dominicana para receber turista naquele período, foi um aprendizado. Mas justamente isso, a gente precisa passar por algumas crises, digamos assim, para entender a necessidade da mudança, né? E nós já passamos do ponto, acho que essa questão da mulher estar ocupando cargos de gestão, de liderança, é fundamental para a gente imprimir essas mudanças. E eu estava falando com a Kátia que a gente precisa ir para a prática, a gente tem que sair da teoria, né? E aquilo que você falou ainda agora, achava que a gente tinha que disputar lado a lado. A gente não tem que disputar, eu mesma adoro, eu sou líder, sou da minha empresa, sou eu, né? Sou eu que sou a CEO, sou presidente da BAV, uma instituição mais de 70 anos, eu sucedi, então a minha presidente anterior era uma mulher, depois eu sucedi como mulher, a maioria do nosso conselho é de mulher, e a gente brinca que lá... As agentes, tem muitas mulheres, né? Então, assim, são pessoas assim, então, por exemplo, eu me cerquei de pessoas que eu... não que não tenha homem competente, mas são mulheres que estão ali à frente. A BAV é feita de mulheres, né? A gente tem o Luiz, que deve estar me escutando, que é o único homem dentro da equipe da BAV, né? Então, assim, a equipe são, acho que 17 pessoas e tem ele só, né? E o restante todas as mulheres. E a gente não tem que competir, por exemplo. Eu apesar de ter toda essa liderança, sempre tive à frente de entidade de classe, fui presidente de várias outras, mas eu gosto que o homem abra uma porta do carro para mim, que puxe uma cadeira, eu gosto de receber flores, a minha feminilidade, ela continua, entendeu? Então, a gente, assim, agora, trabalhar dentro da minha casa, por exemplo, meu pai era eu e meus irmãos, e a gente, é por mérito, por competência, sabe? Nunca foi porque eu tenho um filho homem, meu filho homem que vai ocupar o espaço, vai ser... não, sempre foi... Ele sempre por meritocracia, né? Então, não precisa a gente estar disputando. Claro que não precisa. E nem deve, né? Então, é aquilo que eu falei. Quem que é bom? Não interessa. Não interessa o gênero, não interessa absolutamente nada. Interessa que a pessoa seja competente no trabalho que ele está fazendo. E aí entra o aspecto que a gente estava destacando. E ser bom não é ser aquele cara que tem um currículo invejável, mas que ele sabe tratar e cuidar bem dos seus liderados. Exatamente. Seja ele qual for, e de dar a cada um a oportunidade que merece. De crescimento, exatamente. Né? Tem uma vaga nova numa empresa, quem é que vai assumir? Aquela pessoa que está mais preparada. Exatamente. Não é o funcionário com mais de 20 anos de casa que agora é a vez dele. Chegou uma pessoa de um ano atrás, né? Não é exatamente. Isso? E é boa? É bom? Essa a oportunidade é dessa pessoa. Claro.
Sem dúvida, sem dúvida. E aí passa por uma mudança, né, de paradigma que a gente vive hoje na sociedade, né? Porque a gente realmente precisa mudar vários aspectos que estão incrustados na nossa, digamos assim, sociedade e na própria formação desse ser humano, né? Que a gente precisa prepará-lo para uma sociedade melhor, né? Aliás, eu tenho uma frase que eu ouvi que anunciou o autor aqui, que a gente precisa... que sempre se falava que a gente precisava preparar os nossos filhos para o futuro, né? Ou melhor, deixar um futuro melhor para os nossos filhos. Preparar o futuro para os nossos filhos. Mas, o contrário, precisamos preparar filhos melhores para o futuro. Eu concordo. Né? Eu acho que passa... Porque não tem como a gente mudar uma pessoa já adulta. Tem, a gente muda algumas coisas. Mas tem coisas que são difíceis, né? Tem hábitos que estão enraizados. Você imagina uma pessoa com 70 anos de idade, um exemplo, que hoje, no mundo de hoje, ainda é uma pessoa nova, ainda é uma pessoa atividade, que passou 70 anos entendendo que esse perfil que é o correto, que é essa forma de pensar que está certo. Aí você quer mudar essa pessoa já com 72? É mais difícil. Mas a gente pode preparar os nossos filhos para ser melhores. E qual é o problema que nós temos no mundo? Eu falo no mundo. É que muitas mães, que são as mulheres, infelizmente, criem seus filhos homens com machismo. Sim, claro. Sim. Não é isso, Tati? Sim, criam. Ainda criam, né? A gente luta para ter os espaços, o reconhecimento, mas na hora de educar, existe esse gap ainda de criar ainda com... É verdade, é verdade. Com mas a machismo. gente não está culpando essa mãe, ela está fazendo o melhor que pode, mas ela aprendeu assim. É porque ela aprendeu assim. Tá replicando. Tá replicando como Tá que ela foi replicando. criada, como que a mãe dela criou ela e os irmãos, que ela entende que foi uma educação boa. E, infelizmente, nem percebe, é imperceptível. Quando vê, já foi, quando vê, já fez. Sabe que o bate-papo tá bom aqui, mas para a gente encerrar aqui, eu que gostaria pena. de ouvir de vocês aqui agora um recado, né, para a Ana Carolina, que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem, que tem um papel importante, né, nesse trabalho de fazer, digamos assim, de fazer para o cliente, né, para o viajante, o melhor pacote, digamos assim, né, a melhor experiência. Exatamente. Né? Melhor experiência. Né? E no caso da Giordani Turismo também, de levar esse cliente, seja ele homem ou mulher, mas a gente fala das mulheres, né? Uma experiência que realmente seja inesquecível. Né? E aí, o que a gente precisa fazer para que a gente possa efetivamente dar para esse viajante, seja ele que está sendo enviado para um outro destino, ou chegando aqui, né, na nossa terra, seja em Gramado, Canela, ou em qualquer, seja lá Bento Gonçalves, né? Uhum. Bento. Ou em São Luís, Maranhão, São Luís do Maranhão, para visitar os lençóis maranhenses. Lá na terra da Ana Carolina, qualquer lugar que for, né? Sim, eu acredito muito no turismo de experiência. Eu acho que não só no turismo, a experiência ela tá em tudo que a gente vive, né? A gente vive uma experiência em todos os âmbitos da vida. Para a Giordani Turismo, uma empresa que eu estou há 10 anos, e eu tenho um orgulho gigantesco de fazer parte. Antes, como você mencionou, nossa empresa também, a maioria é mulheres, né? Tenho duas diretoras, vivas mulheres. Tenho 2 diretoras que são uma inspiração. Nós somos, ao total, 5 gerentes mulheres. Mérito, não é tempo de casa, não, sabe? Mérito. A gente tem, sim, colegas, né? A gente tem homens na equipe, coordenadores, tudo, mas a gente trabalha e reforça o compromisso de méritos dentro da empresa e experiência. Entregar para nós é resgate cultural, é poder envelopar, poder entregar tudo que o destino tem de cultura, de essência, para quem nos visita. Então, fazer turismo é mostrar a essência do lugar, sabe? É mostrar a história que o lugar carrega. Não tem uma receita de bolo. Não. Tem a gente acolher, a gente receber bem, né? É como se a gente prepara a nossa casa para receber quem vem nos visitar. Então, é mais ou menos isso quando o turista chega no destino. A gente quer deixar a casa arrumada, tudo perfeito, entregar a melhor experiência para ele, poder com que ele conheça a cultura em Bento Gonçalves, da imigração italiana, falando da Giordani,
Tradição gaúcha. Tradição gaúcha, da ferroviária, porque a gente tem nossa atuação com o trem. Então, é entregar isso, que é a nossa essência, que é nosso dia a dia, de uma forma encantadora. De uma forma encantadora, para que ele, de fato, saia com memórias do lugar, sabe? Que ele possa contar as memórias que ele viveu no lugar. Se vocês me permitem, de uma forma autêntica, não é mesmo? Sim, com certeza, autêntica. Porque isso que a gente está falando, né? As coisas pro forma funcionam um tempinho, mas não vão durar muito tempo não, né? É porque hoje é muito... Se o turismo é dinâmico, hoje em dia, com toda a tecnologia, com tudo aquilo que tem ofertado pra gente hoje, né? É muito dinâmico. Então, a gente não tem nada aquela coisa... É o que ela falou, a experiência, né? O que eu vou... E a gente que faz o receptivo, a gente vai conhecendo também aquela pessoa que chegou e a gente vai, inclusive, incluindo novas experiências que ele não contratou, que ele não quis, mas a gente percebe que se ele for para aquele lugar, ele vai se deliciar mais. Então, assim, a memória daquela viagem vai ficar para o resto da vida, né? Uhum. E, obviamente, que também vai fazer a propaganda do destino, né? Capacitando cada vez mais o destino para receber cada vez melhor, né? Então, e isso a gente vê efetivamente feito, por exemplo, hoje a gente vê mais turistas mulheres, né? Isso, Kátia, assim, viajando com amigas, as senhoras juntam as amigas e vão viajar, ou pessoas. Então, a gente percebe que esse turismo feminino também, essas viagens de família, então hoje está muito mais... encorpada, muito mais aceita, muito mais, cada vez melhor. E a gente não tem que fazer esse pacotinho fechado, né? A gente tem que... quem quer viajar, viaja, gente. É isso, né? Quem quer viajar, viaja. E a gente tem que ser muito bem recebido em qualquer lugar do Brasil e do mundo, de preferência, também. Exatamente. Por isso que entra aqui, né? Entrou o papel da mulher, a evolução da mulher no turismo, caminhos de empoderamento e transformação. Eu diria assim, que realmente o poder ele só é validado quando ele está associado à sensibilidade, né? Ao sentimento de respeito, né? Aí existe poder, esse é o verdadeiro poder, né? Exatamente. A mulher empoderada é essa mulher. A mulher empoderada é essa, não é o poder. E aí que eu volto atrás rapidinho, que eu sei que está finalizando, quando eu falo que às vezes ela não quer ocupar cargos. Sim. Porque ela é uma mulher empoderada. É verdade, exato. E aí a pessoa vai ter que mudar a essência dela, né, para estar naquele lugar lá. E não deve, pelo contrário. Não, exato. Obrigado, gente. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado a Kátia de Mello, que é gerente comercial da Giordani Turismo, conosco aqui no Festures. Obrigado, Ana Carolina, presidente da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagem, pela participação aqui no nosso podcast do Festures. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui com a Ana, a convite do Festures, com você, Braulio. Então, muito obrigada por esse momento. Obrigado a gente que agradece bastante a ABAV, em nome de todas as agências associadas, agradece essa oportunidade da gente ser o porta-voz aqui, de estar aqui no Festures, junto com a Kátia, que a Giordani é uma empresa super respeitada, bastante antiga, muito bem conhecida, e ver que são dirigidas por mulheres. Então, isso é muito orgulho para a gente, e muito obrigada pelo convite. Obrigado a vocês pela participação aqui no nosso podcast Festures, conectando pessoas ao futuro.